Está no ar o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho. No ar, o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube, Robson Carvalho. Pode localizar também pelo Robson Cidadão e com o mesmo nome você localiza também o nosso podcast no Spotify. E ainda chegando com o nosso conteúdo que você pode acompanhar através do Brasil 247, da TV 247, e ainda também chegando à TVT São Paulo e suas retransmissoras, como também ao portal Congresso em Foco. E no programa de hoje vamos conversar com a professora Ana Penedo, lá da Unicamp, onde faz o seu pós-doc, e conosco ela vai falar sobre um tema muito importante que é militares e política, ou seria militares na política, né? Temas antigos e atuais acabam se conectando diante de tantos acontecimentos que o Brasil inteiro e o mundo está observando nos últimos tempos. Eu dou boas-vindas, seja bem-vinda, professora Ana Penedo, ao nosso Espaço Cidadão. Boa tarde, Robson, quem assiste. Muito obrigada pelo convite. Prazer tê-la conosco e eu inicio a nossa entrevista com essa pergunta que eu coloquei no início, até como um título, né? Militares em política ou militares na política? A rigor, tem múltiplas interpretações para isso. A gente pode pensar, seja os militares individualmente na política, então tem um papel do indivíduo na história, né? Desde um Góes Monteiro ali nos anos 30, um Deodoro da Fonseca, até contemporaneamente, quando a gente vai pensar no General Vilas Boas, talvez seja aí a maior referência dessa geração contemporânea, então tem essa dimensão do indivíduo e tem a dimensão da instituição que participa da política. Acho que aqui cabe um parênteses, porque normalmente as pessoas vão pensar a participação da instituição militar na política só naqueles momentos em que as coisas explodem. Então, teve um golpe, Isso. e aí, tá tendo a participação militar na política. Mas a regra é a participação militar na política. O golpe é só um Constante. momento extraordinário. Ela participa fazendo a gestão de empresas públicas, ela participa mantendo lugares em ministérios, não só no Ministério da Defesa, mas na área de segurança pública. Isso veio muito à tona durante o governo Bolsonaro, porque foi muito intenso. Mas isso, tem várias gradações de participações militares na política. Quando a coisa transborda, né? Quando a coisa explode, no sentido da tentativa de golpe ou de golpe em si, como a gente viu em 64, é resultado desse processo anterior de participação continuada. E à luz de uma nação que queira ser construída, né, queira passar por um processo de construção, que tenha um viés democrático, é possível dizer que a participação desses militares na política combina com a democracia? O tipo de envolvimento dessas instituições é saudável para a democracia? Por isso que a sua pergunta é positiva, porque você coloca em termos de instituições. Porque, para começar, é impossível tornar os militares em si, pessoas, indivíduos, apolíticos. As pessoas são políticas, elas têm opiniões sobre as coisas, sobre a vida, sobre o mundo, como que a sociedade deve ser organizada, e está tudo bem. A grande questão é quando as instituições se tornam políticas. Então, elas deixam de subordinar. O que é a democracia? A democracia é a ideia de que quem conseguiu formar uma maioria política é responsável por definir o que deve ser feito por um período de tempo. Então, de tempos em tempos, o cidadão é convidado para ir lá de novo decidir o que deve ser feito no próximo período, né? Quando a gente vê uma instituição interferindo nesse processo de tomada de decisão, de formação de opinião, a gente vê a politização. Por isso que eu digo que vai para além do momento do golpe. Quando a gente A vê ameaças... partidarização, na verdade, né? Ou seja, é como que os militares, as Forças Armadas, é como que eles formassem pelo seu tipo de atuação, até em bastidores e às vezes de uma maneira mais explícita, é como que eles se tornassem, digamos assim, vamos dizer, como que eles se tornassem um grande partido político dos próprios militares, não é isso? O partido militar é um conceito, né? Tem dois autores que trabalham muito com isso na ciência política. Isso.
Mas é quase como se fosse ele nesses conceitos, não como se generalizou, porque é isso, muita gente usa essa palavra de várias maneiras. Mas assim, a rigor, o partido militar é um intermediário entre esse indivíduo e entre a instituição. Então, é quando um grupo de indivíduos se politiza e passa a se E, organizar para influenciar decisões. Essa influência pode ser mais velada, um lobby, por exemplo, para aprovar determinado projeto de lei que a carreira acha interessante, não conseguir um orçamento maior ali no Congresso, dentro do Ministério da Defesa, ou qualquer coisa desse tipo, até mais explícita. É quando a gente vê, por exemplo, ameaças. Olha, eu só aceito fazer determinada missão, cumprir determinada missão, se eu receber em torno uma determinada benesse do poder político. A chantagem, né? Isso é. isso. Só que a grande questão, qual que é o perigo da gente falar de partido nesse sentido? Eu uso muito esse conceito, eu acho ele útil, porque eu acho ele didático. Mas o perigo é porque, assim, diferente de outros partidos políticos, o partido militar tem três vantagens que nenhum outro partido político tem. Quais Agora, são essas três vantagens? agora é papo de cientista político, ó. Olha aí, agora eu estou Primeira é a mais, curioso, né? a E primeira para é a quem nos mais óbvia. acompanha, né, estamos falando sobre tudo isso e daqui a pouco vamos entrar em detalhes do dia a dia de hoje, né? O que é que está acontecendo no país, o Sim. envolvimento dos militares das Forças Armadas nessa tentativa de golpe de uma maneira muito explícita, né? Muita coisa sendo evidenciada pela Polícia Federal, né? Investigada pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos entrar em detalhes de tudo isso. Né? Mas aí eu queria que você falasse, eu fiquei curioso agora, né? Quais são essas três Três vantagens vantagens. que o partido militar tem em relação aos demais partidos? Isso. A primeira vantagem, e a mais óbvia de todas, é que eles têm armas. Em última instância, Armas. você pode ameaçar empregar força para impor sua vontade. Isso não, nenhum segmento, nem à direita, nem à esquerda, nem ao centro, tem essa possibilidade institucional. A segunda vantagem é que é um partido que funciona numa lógica de hierarquia e disciplina. Para quem conhece o mundo partidário, gente, é uma bagunça. Você vai ter alguns partidos que se organizam em torno de personalidades, e aí, na verdade, você vai ter um deputado que decide a política do partido inteira. Você vai ter partidos que tomam a decisão da base e isso vai subindo. Não é assim que funciona para organizações militares. Então, em alguma medida, o partido militar ele mimetiza, né? Ele copia, ele transfere características do mundo militar para a política. A principal Ou delas, seja, na hierarquia prática, e né? disciplina. Que na prática significa dizer, por exemplo, que, ó, eu mandei você fazer isso, cala a boca, faça e acabou-se, né? Não tem o que discutir, né? Quando você chega no partido onde você vai desenvolver uma discussão democrática para tomar uma decisão, ouve a opinião das pessoas, tenta chegar num consenso, até, se for o caso, chega numa votação, né, e toma-se uma E decisão toma uma decisão. coletiva, né? Mas no No caso, partido quando no militar, regime militar não existe isso, né? não, mas aí Eu eu não estou mando e nem falando você do regime obedece e militar, acabou-se, não, né? Robson. Eu não estou nem falando do regime militar, não. Aí agora eu estou falando de forma de organização partidária mesmo. Não, exato, de forma de organização, exatamente. Porque assim, se a gente for pensar nesse sentido da forma de organização partidária, como que funciona hierarquia e disciplina? E aí, porque aí as pessoas podem usar isso para pensar o contemporâneo. Não existe nenhuma iniciativa política em que não tenha alguém de alta hierarquia envolvido. Então, Sim, essa hipótese de soldados em mar, não existe isso. Sempre tem um general. Sempre tem. Então, agora o que a gente está vendo nas sempre tem guerras alguém do mandando e CPF, comandando, né? sempre tem a hierarquia. E a disciplina, ela tem uma dimensão que é, a partir do momento que você decidiu alguma coisa, todo mundo vai cumprir. Então, não é assim, eu sou do seu partido, mas naquela votação no Congresso eu não vou votar junto com você. Eu sou Sim, ministro. Não, mas lá naquela pauta eu vou votar assim. Não existe isso. É hierarquia e disciplina. Então, essa é a segunda vantagem que os militares têm quando eles vão para a política. E a terceira é que as coisas funcionam na lógica de um espírito de corpo. E aí é espírito de corpo mesmo, assim, todo mundo faz parte de uma totalidade. É uma mesma identidade. Eles próprios se chamam enquanto família. Tem a família militar. Então, isso explica muito, por exemplo, se a gente fosse trazer para o momento contemporâneo, o que, que foi a inação do alto comando. É difícil você entregar um irmão, que você sabe que está fazendo um trem errado, porque é uma sim. lógica, é outra lógica de funcionamento político, né? Aquela lógica que seria mais tradicional,
existe uma maçã podre no meu partido, você entrega a maçã podre e preserva o partido. No mundo militar, é uma lógica de corpo mesmo, de família. Então, assim, é muito difícil você abrir uma divergência, uma dissidência dentro de um ambiente como esse. Corporativismo muito forte, né? Muito, vai para eles usam espírito de corpo, porque isso vai para além de um sentimento de corporação, um sentimento de família mesmo. Nesse Perfeito. sentido, ele aproxima mais da religião, de algumas expressões religiosas, do que de corporações como médicos ou advogados, por exemplo, que a gente conhece mais, né, no nosso E cotidiano. também ainda se encontra conexões com alas religiosas do país, né? Algumas igrejas específicas. Sim, aí no sentido dos valores. É muito comum no meio Isso, militar a gente escutar a frase: ah, antigamente as coisas eram melhor, ou isso. antes as coisas funcionavam. Um componente disso tem a ver com a ditadura militar, né? Então, com a memória do que foi 64, e naquela época, como se as coisas dessem certo naquela época e agora não dessem mais. E outro componente é de valores mesmo, né? Uma instituição masculina, uma instituição extremamente hierarquizada, a dimensão etária pesa muito, né? Então, assim, os mais velhos comandam os mais jovens, então tem um pouco Conservadores, né? são conservadores, e é normal que eles sejam conservadores, porque as Forças Armadas, em última instância, servem à preservação do status quo. Então, assim, O em boa problema é parte dos querer países, impor eles a são visão de mundo que conservadores. eles têm aos outros, né? O quê? Perdão, não, O não te problema entendi. é quando se quer impor a visão de mundo que eles têm aos outros, né? Através das instituições políticas e até militares também. Sim, acho que tem uma dimensão, porque assim, para mim, qual que é o nó do problema contemporâneo? Como resolver, inclusive, a encalacrada em que nós estamos, né? Tem medidas institucionais, jurídicas e etc., que são passíveis e eu espero que aconteçam. Mas tem a essência do problema, que é o distanciamento entre civis e militares. O que um autor, por exemplo, Zé Murilo de Carvalho, vai chamar de eles são uma nação dentro da nação. Então, eles podem simplesmente ignorar o resto, porque eles casam entre eles, eles moram em vilas militares, vão para escolas militares, vão para saúde militar. É isso, o Pazuello foi ministro e falou, nunca nem sabia o que era o SUS. Porque isso, realmente não sabiam. Terrível, Porque, é. a rigor, isso está no livro de Memórias do Vilas Boas, né? Ele foi ter contato com o civil normal, uma pessoa humana comum, já tinha mais de 50 anos, quando ele estava na Escola Superior de Guerra. Se você passa 50 anos falando só numa bolha. Então, a tendência é você ir enxergando que está fora daquela bolha enquanto algo que é diferente, algo que pode ser ameaçador ou algo que pode ser inferior. A partir do momento que você enxerga que do lado de fora é algo que é inferior, não, então eu vou impor os meus valores, a minha forma de leitura de mundo, de organização, de relação, para essa turma que está do lado de fora. Então, acho que assim, essa separação, esse distanciamento, que é talvez o nó do problema. E aí eu gostaria de saber, professora Ana Penido, da Unicamp, fazendo seu pós-doc lá, tem uma vasta trajetória de estudo sobre os militares no Brasil, especialmente. Eu gostaria que você compartilhasse conosco a visão que você tem sobre o que é, na sua interpretação, o 8 de janeiro. Como é que você analisa, como é que você vê o que aconteceu no 8 de janeiro de 2023? Para mim, foi um intento de golpe de Estado. Eu acho que ali existia uma preparação de diferentes segmentos, alguns deles prontamente identificados e punidos, né? Eu brinco que são os bagrinhos que já estão presos. Outros agora vieram à tona, o componente militar daquela tentativa de golpe. E outros a gente ainda não sabe, né? Porque você não tenta um golpe de Estado sem acordo com dinheiro. Então, assim, alguém Sim. financiou e alguém pretendia ganhar dinheiro com aquilo ali. Essa parte a gente ainda não veio a público, né? A gente está esperando. Espero que sejam cenas aí dos próximos Estamos capítulos. aguardando a atuação da Polícia Federal nesse sentido, né? Sim. Agora, uma outra pergunta antes de aprofundarmos mais o assunto sobre o 8 de janeiro, esses ataques antidemocráticos, ataques à democracia que aconteceram durante todo o governo Bolsonaro, né, e culminaram com esse grande evento, essa intentona golpista no dia
no dia 8 de janeiro de 2023, uma questão que pode ser feita. Bolsonaro cooptou os militares ou os militares cooptaram Bolsonaro a essa tentativa de golpe no 8 de janeiro? Essa é uma polêmica teórica entre os estudiosos militares, né? E você vai falar que eu estou sendo excessivamente mineira, mas eu realmente acho que é um pouquinho das duas coisas. Em que medida? Os militares, Uma e aí, relação simbiótica? em alguma medida, sim, porque assim, existia vontade em alguns segmentos militares de voltar ao poder. Não que eles tivessem saído do poder, porque eles sempre mantiveram algumas esferas de influência intocadas, mas de voltar a ter o protagonismo que eles tiveram durante a ditadura. Eles tentaram, inclusive, fazer balões de ensaio. Tipo, o general Heleno, ele foi lançado, assim, na opinião pública, mais de uma vez antes ainda do Bolsonaro se lançar candidato, para ver se emplacava. E não emplacou. Então, assim, tem uma dimensão de um partido militar, não da instituição de forma geral, mas de militantes militares que queriam voltar à cena política no papel de dirigentes. Então, tem essa dimensão. Por outro lado, assim, o Bolsonaro ele não existiria sem eles. Mas ele também, enquanto indivíduo, tem um carisma, tem uma capacidade de comunicação com as massas que vários outros que estão nos picolé de chuchu, né, não conseguiram emplacar. Então, assim, nesse sentido, tem uma relação para mim que é óbvio, o Bolsonaro não existiria sem a caserna, ele é um militar, ele se elegeu deputado anos a fio, graças a uma base militar, mas, ao mesmo tempo, essa turma que queria voltar ao poder, ao centro do poder político, tentou e não conseguiu sem ele. Então, assim, em alguma medida ele conseguiu ele agregar outras variáveis em torno da candidatura dele. Então, acho que é um pouquinho das duas coisas quando eu falo assim, é porque realmente é isso, não é só mineirice, não. Muito bem. Agora eu te pergunto, ainda pensando nessa questão do 8 de janeiro, pela sua avaliação, a experiência de estudos que você tem sobre o comportamento dos militares, né, a participação dessas forças armadas na política ao longo da história do Brasil, considerando esse ambiente, todo esse contexto que vivemos atualmente, no seu entendimento, o governo, o, quando se fala, por exemplo, que o Bolsonaro, né, ele foi lançado, inclusive, na AMAN, perdão, na Academia na Academia das Agulhas Negras, né, na verdade, na Academia das Agulhas Negras, que lá ele foi lançado. E isso já seria um projeto dos militares. Ainda assim, né, de acordo com essa interpretação, você acredita que foi também um pouco das duas coisas, né, uniu-se o útil ao agradável, um complementou o que o outro precisava para chegar a ocupar o poder? Sim, não, o Bolsonaro se lançou na AMAN, mas os militares não colocaram todos os ovos no mesmo balaio, né? A instituição é grande e, por exemplo, mesmo quando a instituição construiu, tem divergências, né, com o Bolsonaro, ainda assim, por isso que eu várias vezes brincava, assim, eu falava assim, olha, a fidelidade do militar está na família militar e não no Bolsonaro. Então, assim, ele foi útil e ele é relevante. Tanto que ele não é agora também, ele não é prontamente substituível. A direita tem aberta dentro de si uma disputa pelo espólio político, mas não é um espólio político fácil. Diferentes segmentos, você tem que conseguir construir coesão. Mesma dificuldade que a esquerda tem para construir um substituto para o Lula, a direita está encontrando para construir um substituto para o Bolsonaro. Então, nesse sentido que eu enxergo ali também um papel do indivíduo na história. Os militares eles Substi- jogaram com vários elementos ao mesmo tempo. Substituto na direita até tem vários, só que com o mesmo carisma, aí tá difícil. E Tá em eles falta, né? acabam congregando diferentes segmentos, né? Você vai ter o Caiado, que vai falar com o agronegócio, aí você vai ter o Isso. Tarcísio, que vai falar com aquela turma ali da Faria Lima, da Lide, e mesmo com uma base militar, você vai ter os filhos do Bolsonaro, que vão estar querendo também uma parte nesse espólio. Então, assim, é um conjunto, seja da instituição, Os seja do evangélicos, né? indivíduo, é a instituição, indivíduos e o momento político. Porque o Bolsonaro também é fruto de um momento político pós-Lava Jato, pós-martelada
contínuo e permanente em cima da esquerda, né? Em que segmentos, inclusive, que hoje são parte dos pilares de sustentação da democracia, mas naquele momento acreditavam que iam ganhar com a desestabilização, né? Só a gente vê o que foi, por exemplo, o Aécio Neves, quando ele questiona a eleição da Dilma Rousseff, ele não tinha em mente que o PSDB fosse acontecer o que aconteceu hoje, né? Praticamente desapareceu da política. Quando ele faz aquilo, ele tinha em mente capitalizar aquele questionamento. Quem capitalizou foi um terceiro. Então, tem um componente do Bolsonaro, tem um componente, ou seja, da capacidade do Bolsonaro de agregar diferentes dimensões de insatisfações que existiam no Brasil. Tem um Sim, componente da instituição militar, que sem ela o Bolsonaro não se manteria de pé, e nem o governo. Eu entendo que esse agrupamento militar que vai para o governo é a força dirigente do governo Bolsonaro. Então, esse é o isso. meu ponto de vista. E tem uma terceira dimensão, que é o contexto, que também não é só doméstico, né, internacional. Nós estamos vendo aí o crescimento da extrema-direita no mundo. E não, em um contexto igual como que já aconteceu nesses últimos 4, 8 anos, ele não se repete, né? Não, você conseguir utilizar a mesma forma para eleger certas figuras, né, é quase que impossível, né? São cenários diferentes, os grupos se manifestam de forma diferente, você tem outros cenários, né? Como você falou, nacionais e internacionais, né? Bom, e eu queria te perguntar o seguinte, Ana Penedo, pesquisadora, professora na Unicamp, né, pesquisa essa área de relação de política e militares, forças armadas e militares. De acordo com a sua avaliação, a família militar, como você gosta de chamar, ela estava totalmente comprometida, de fato, com esse golpe ou não estava? Ou uma eventual cisão, onde uma parte não apoiou o golpe, e talvez por isso ele não tenha se concretizado. Você avalia que isso foi uma forma de já negociar, estar presente esse setor não golpista, teoricamente, no próximo governo? Bom, primeiro é isso. A família militar é 1 milhão de homens. Então, assim, se 1 milhão de homens estivessem a favor do golpe, ele teria acontecido com sucesso. Acho que a gente pode começar por aí. Ser conservador, ou mesmo ser bolsonarista, é muito diferente de topar pegar em armas para, através da força, impor outra presidência para o Jair Bolsonaro. Acho que tem que separar essas duas coisas, porque tem gradações, Perfeito. né? Nesse sentido, bem grandes, assim. Você está me ouvindo? Estou lhe ouvindo bem, pode Tá. Não, continuar. então tá bom. Aí agora com relação ao que a gente viu nos últimos dias, assim, eu acho que sim, existiam divergências dentro do alto comando do Exército, e acho que elas foram fundamentais para que o golpe não se concretizasse. Eu partiria, inclusive, da leitura deles, nas próprias mensagens deles, segundo a Polícia Federal, de qual que era a correlação de forças, né? Que tinha 5 contra, 3 muito a favor e a maioria vai com as outras. Essa, inclusive, é a leitura do Geisel. No livro dele de memórias, ele falava, olha, Do normalmente tem Ernesto um grupo... Geisel. Isso, do Ernesto Geisel, que tem um grupinho Ernesto Geisel, da ditadura militar, da ditadura presidente, que militar. inclusive disse que Bolsonaro era um mau militar. Sim, sim, não. Ele, inclusive, foi ameaçado de golpe de Estado, né? Pela própria extrema-direita militar E que estava dentro do governo dele. Mas, assim, com relação a isso, o Geisel falava que existiam grupos que eram mais ativistas, mas a maioria sempre ia com o fluxo. Então, nesse sentido, assim, quando a maioria da sociedade brasileira vai mais para a direita e volta no Bolsonaro, é natural que a maioria dos militares também faça a mesma coisa. Então, assim, não tem nada de extraordinário nisso. Mas olhando especificamente para o alto comando, eu acho que tem uma dimensão de heroísmo nesse, que é a parte que a imprensa, de forma geral, tem repercutido, e tem uma dimensão de prevaricação. E aí, por isso que foi bom a gente ter começado a conversar sobre controle militar na democracia. isso, Porque, assim, exato. tem uma dimensão de heroísmo que, assim, se tivesse coesão, talvez o cenário fosse outro. Então, assim, nesse sentido, se tivesse coesão, realmente a gente viu generais que disseram não. Só que você fala não, não necessariamente porque você é democrático, ou porque você quer proteger as instituições, ou porque você gosta do Lula, de jeito nenhum, gente. Você pode perfeitamente estar fazendo cálculo político de que não vale a Isso. pena aquele desgaste.
de que pode dar errado internacionalmente, então aí tem uma influência dos Estados Unidos grande, pode dar errado domesticamente, do ponto de vista de não ter apoio massivo, como se espera, ou ter segmentos da própria direita que estavam na candidatura Lula, né? Uma parte do dinheiro estava junto com o Lula durante a eleição. Isso. Assim, você faz um cálculo. Vamos, na hora de ganhar em 64, estava todo mundo junto. Mas depois de 88, teve de gente fazendo autocrítica e deixando o exército com a culpa sozinho, não foi brincadeira. Então, assim, tem militares ali que são fiéis à instituição militar. Então, eles ali estavam pensando como que eles protegiam a instituição. Então, essa é a dimensão do herói, né? Tipo, ó, fui herói porque eu não concordei com a ruptura institucional. Não porque eles fossem democráticos ou legalistas também, que é um outro termo, que para eles tem outro significado. Então, é difícil, assim, a gente usar ele tem umas palavras que significam coisas diferentes no mundo civil e no mundo militar. Esse é um outro papo para a gente fazer. Mas, assim, essa é uma dimensão. E tem uma outra dimensão de, se eles são uma família, uma coisa a gente falar assim, que judicialmente eles tinham que ir lá e denunciar, ou dar voz de prisão para um subordinado que está falando uma bobagem. Mas, se eles são uma família, você tenta arrumar a bagunça dentro de casa, moralmente falando. Dificilmente você entrega alguém que ficou com você 40 anos trabalhando, que é considerado um irmão. No máximo, você fica bravo, porque muitas das falas que a gente teve acesso são falas que confrontam a hierarquia, né? Inclusive, Isso. criticando a forma como o alto comando está organizado. Então, acho que tem uma dimensão, inclusive, desses que não queriam, espera aí, muita calma nessa hora, vamos fazer um freio de arrumação, porque uma coisa é a gente ver a bagunça do lado de fora. E aí, de forma geral, os generais olham para a política civil e acham tudo caos, tudo uma bagunça, entendeu? Mas dentro de casa as coisas têm que estar organizadas. Tem quem manda, quem obedece, hierarquia, disciplina, espírito de corpo, que foi aquilo que a gente estava conversando. Então, assim, eu imagino que tenha gerado incômodos, seja incômodos públicos, né? O Braga Neto soltou, o general Braga Neto soltou críticas duríssimas aos seus colegas de alto comando. Poxa, eu posso até te perdoar por você tentar um golpe de Estado, mas eu não vou te perdoar por você estar falando mal de um irmão. Então, assim, tem uma dimensão mesmo de família ali. Por isso a E é, necessidade do controle civil, que aí eu concordo exato. assim, nesse sentido, porque não dá para atribuir a eles se autorregularem, se autocontrolarem, porque eles funcionam por hierarquia e disciplina e por espírito de corpo. Daí a necessidade de ter um Ministério da Defesa forte, de ter carreira civil forte, que seja capaz, de fato, de ajudar na estruturação de uma política de defesa nacional, de ter um executivo que queira exercer o comando. Né? O Lula não fez isso. Depois do Exato. dia 8, um pouquinho. Eu acho que as Foi ações mais pelo dele caminho da depois do dia 8 conciliação, né? foram ótimas. Mas ele, em geral, nesse tema, opta pela conciliação. E se militar é formado na hierarquia e disciplina, militar tem que ser formado no obedece. E ele realmente não passa mensagens de comando para a tropa. E ele não tem um ministro que faça isso. O que a gente observa com o ministro Múcio é o contrário. Ao invés dele ser a voz do presidente junto às Forças Armadas, a gente vê que ele, na verdade, é a voz das Forças Armadas junto ao presidente. Só que as Forças Armadas funcionam por hierarquia e disciplina. Então, faz falta, tem feito falta na política de defesa essa voz de comando, né? De, olha, é importante que isso seja feito. Perfeito. Muito bem, estamos chegando ao fim da nossa entrevista com a professora, pesquisadora da Unicamp, Ana Penido, né, e também que pesquisa já há muitos anos essas relações entre militares e política, ou militares na política, né, partidária. Seja sempre bem-vinda, professora Ana Penido, ao nosso Espaço Cidadão, e eu deixo o momento final para que você complemente com alguma informação que considere importante junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham, né? E isso aí, com certeza, ainda vai dar pano para manga para muitas outras entrevistas. Bom, é isso. Eu acho que vão vir ainda muitas denúncias pela frente, mas o que eu teria a comentar para um canal como o Espaço Cidadão, né? A dimensão principal, gente, o que eu vi nesses últimos dias? Muita gente colocando cerveja para gelar e esperando
um anúncio possível de uma prisão do Jair Bolsonaro e de outros militares que se envolveram em um conjunto de crimes. Mas o neofascismo, iniciativas de extrema-direita, não são vencidas esperando o barulhinho do plantão do Jornal Nacional. Então, assim, é um processo de discussão político amplo, coletivo, de politização das massas mesmo, sabe? Mesmo que a gente tenha punições por parte do judiciário, isso não resolve o nosso problema de militarização da política e de politização militar. Isso vai demandar muito mais esforços do executivo, do legislativo e da população de forma geral, em particular da cidadania organizada. E traduzindo isso muitas vezes em leis, né, que ponham as Forças Armadas no seu devido lugar, que é subordinada ao poder civil, de uma maneira muito clara. Sim, iniciativas do executivo, do legislativo e da própria sociedade, sabe, Robson? Eu acho que se teve um ponto positivo do governo Bolsonaro, um que eu selecionaria é: temas militares eram interditados da discussão política. Mesmo quem pesquisava sobre isso era considerado um outsider completo, por exemplo, na ciência política. E a gente vê, na verdade, olha, falar da Força Armada é o núcleo estruturante do Estado. Então, a gente não pode interditar essa discussão. A gente precisa conversar sobre isso. A política de defesa tem um dos maiores orçamentos do Estado Nacional. É 1 milhão de homens. Muitos jovens fazem o alistamento militar obrigatório, passaram por essa experiência. Então, assim, isso precisa fazer parte da discussão corrente. Não é nada, não é algo excepcional quando a gente vê uma tentativa de golpe. É algo que faz parte, é uma política pública fundamental para a construção de possibilidades de inserção autônoma e soberana do Brasil no cenário internacional. Então, acho que assim, tem tarefa para o executivo, tem tarefa para o judiciário, tem tarefa para o legislativo, mas minha mensagem final seria: não adianta ficar com a cerveja gelando. A gente precisa se engajar concretamente no cotidiano para que essas mudanças, inclusive no meio militar, aconteçam. Sem dúvida. Muito obrigado, Ana Penido, professora, pela sua participação no Espaço Cidadão, e seja sempre bem-vinda. Até mais. Até mais. Você ouviu o Espaço Cidadão com Robson Carvalho.